Capítulo 2. Cinemática. Conceitos básicos. Exercício resolvido número 4. Tipo, cálculo de velocidade média. 3 amigos, Antônio, Bernardo e Carlos, saíram de suas casas para se encontrarem numa lanchonete. Antônio realizou metade do percurso com velocidade média de 4 km por hora e a outra metade com velocidade média de 6 km por hora. Bernardo percorreu o trajeto com velocidade média de 4 km por hora durante metade do tempo que levou para chegar à lanchonete. E a outra metade do tempo fez com velocidade média de 6 km por hora. Carlos fez todo o percurso com velocidade média de 5 km por hora. Sabendo que os 3 saíram no mesmo instante de suas casas e percorreram exatamente as mesmas distâncias, pode-se concluir que, entre as alternativas, é perguntado se o Bernardo chegou primeiro, se o Carlos chegou primeiro, ou o Antônio, ou alguém chegou junto. Então, vamos analisar cada um dos movimentos de acordo com os dados do texto. O ponto 0 é a casa de cada um deles, Antônio, Bernardo e Carlos. D é a distância a ser percorrida por cada um deles até a lanchonete, porque o exercício deixa claro que eles percorrem exatamente a mesma distância. Antônio percorreu a primeira metade da distância, D sobre 2, com 4 km por hora, gastando um tempo ΔT1. A segunda metade da distância, com velocidade de 6 km por hora, gastou um tempo ΔT2. Bernardo percorreu uma distância ΔS1 na primeira metade do tempo e uma distância ΔS2 na segunda metade do tempo. Na primeira metade do tempo, sua velocidade 4 km por hora. Na segunda metade do tempo, 6 km por hora. Já o Carlos percorreu a distância toda, a distância D, com velocidade de 5 km por hora, gastando um ΔTC de tempo para percorrer essa distância. Tudo que está nesta figura foi retirado do texto. Ainda não fizemos nenhum cálculo. Vamos calcular primeiro o movimento do Antônio. O ΔTA é o tempo total gasto pelo Antônio. O tempo total gasto é a soma de ΔT1 com ΔT2. Lembre-se que ΔT é a distância pela velocidade. Como a primeira distância é D sobre 2, a segunda distância D sobre 2, e as velocidades V1 e V2, vamos substituir os valores, tá? A primeira velocidade é 4, a segunda velocidade é 6 para percorrer metade da distância. Fazendo o cálculo agora, passando o 2 para o denominador. D sobre 8, D sobre 12. Tirando o mínimo múltiplo comum, 24 dividido por 8 são 3. 24 por 12 são 2. Somando 5D sobre 24. Se nós fizermos o cálculo de 5 dividido por 24, teremos aproximadamente 0,21D. Agora vamos fazer o cálculo para o Bernardo. No caso do Bernardo, a distância toda percorrida é a soma da primeira distância mais a segunda distância. Lembre-se que ΔS é o produto da velocidade pelo tempo. No primeiro trecho, a velocidade é V1 e o tempo ΔTB sobre 2. Na segunda parte, a velocidade é V2 e o tempo é ΔTB sobre 2. Substituindo os valores 4 e 6 das velocidades. Fazendo agora o cálculo, 4 dividido por 2 são 2, 6 dividido por 2 são 3. Somando, encontramos 5 ΔTB.
Isolando ΔTB, que é o que nos interessa, passando 5 dividindo, 1 sobre 5 é 0,2. Nós precisamos comparar o tempo gasto pelo Bernardo com o tempo gasto pelo Antônio. Agora vamos fazer o cálculo para o Carlos. O Carlos teve um único tipo de movimento, portanto, sua velocidade é ΔS sobre ΔT. Como a velocidade o tempo todo foi 5 e a distância o tempo todo foi d, trocando de lugar, encontramos d sobre 5, que é 0,2d. Então, observe, vamos tirar uma conclusão. Analisando o tempo de movimento de Antônio, Bernardo e Carlos, observem os tempos. Nós calculamos cada um deles. Os tempos de Bernardo e Carlos são iguais. Bernardo e Carlos são iguais. Portanto, eles chegaram juntos. O tempo de Antônio é um pouquinho maior, ligeiramente maior que o de Bernardo e Carlos. Portanto, chegou depois. Isso nos leva a concluir que a resposta correta é a letra D.